Merve Aksoy, uma clássica dramática que você não conhece, mas que eu vou te apresentar hoje com o maior prazer. A Merve não é brasileira nem celebridade. Ela tem uma boutique em Istambul e claro que isso me chamou muita atenção, porque uma dona de boutique que prova as próprias peças é um prato cheio para uma análise. Concorda comigo? Mas vamos rebobinar um pouco. Para chegar na Merve, vamos falar antes do quibe clássico em si. Como vocês sabem, e se não sabe, eu já estou marcando a introdução do assunto aqui no card. É só 3 minutinhos de introdução, dá uma olhada rápida e volta para cá. No sistema quibe, existem 13 tipos de silhueta feminina, que se distribuem da silhueta mais yin, cujo nome do quibe se configurou por romântica, a silhueta mais yang, que ficou conhecida por dramática. O quibe mais yin é dotado de elementos de expressão feminina, como mãos e pés pequenos e delicados, quadril carnudo, volumoso e arredondado, linha de busto, volumosa e carnuda também. O espaço entre a linha do busto e o quadril é curto, e porque esses dois são volumosos, eles formam essa curva com mais ênfase, com mais definição ali na linha da cintura. A romântica não tem muita expressão óssea. Ela desenha os terminais bem preenchidos e arredondados, como nos ombros e o próprio quadril, justamente porque o seu forte é a cobertura de carne mais generosa, uma carne fofinha e bem solta. Já o quibe mais yang, o completo oposto, tá? Por isso o nome Yin e Yang para o sistema, bem a exemplo do original Yin e Yang do taoísmo mesmo. É dito que os elementos que compõem a mulher dramática têm uma expressão mais masculina, muito embora eu, particularmente, ache que o quibe natural aparenta ser mais masculino que as dramáticas, mas isso é só o meu ponto de vista. Então, voltando para o assunto principal, a dramática é uma mulher mais alta, com ossos longos e finos, bem pontudos, bem aparentes. Ela não forma muitas curvas, porque não tem muita carne para criar volume ali na linha do busto e no quadril. E notem como esses dois pontos ficam bem distantes um do outro, criando ali um tronco mais alongado para essa mulher. As mãos e os pés são longos e finos, e a figura dela no geral é mais estreita, certo? Bem como está na imagem mesmo, elas são bem diferentes. São os quibes da ponta do sistema, porque elas são opostas uma à outra. Uma tem mais expressão óssea e tamanhos alongados, e a outra tem mais expressões de carne e tamanhos apequenados. E onde é que entra a clássica nisso, tá? Muito simples. A clássica é o quibe intermediário. Ele está no total equilíbrio Yin e Yang, não porque ela tem elementos misturados desses dois quibes, não. Essa seria a gamine. A clássica não tem misturas. O que ela tem é o meio termo. Os ossos não são tão longos nem tão curtos. As terminações não são nem tão pontudas nem tão arredondadas. Existe simetria entre o tamanho dos membros e o tronco da clássica. Esse é o quibe mais certinho, mais harmônico, mais no ponto médio de tudo. Dá uma olhada nessas fotos aqui da Rochelle Humes, uma clássica pura. Vejam a simetria que existe entre os ombros e o quadril. Eles estão na mesma linha, os ombros não se sobressaem. Vejam como os ossos não são nem tão finos, nem tão grossos. A carne não é nem tão tensa, nem tão flácida. Por isso nada nela é muito pontudo nem muito arredondado. Olhem como as mãos também não são exageradas. Nem tão pequenas e carnudas, delicadas, nem tão longas e finas ou largas demais. Tudo nela é muito certinho, bem no lugar, bem dividido e bem distribuído. Muita gente confunde as clássicas com naturais, mas existem muitas diferenças entre esses dois quibes, e eu creio que a maior diferença seria os ombros. Os ombros das naturais têm uma terminação óssea robusta, ele parece um bloco proeminente e grosso, enquanto que as clássicas têm um ombro mais certinho, mais comportado, melhor acomodado. A gente vai ver isso das naturais flamboyant às naturais suaves. A única maneira de camuflar esse osso da natural é estando mais fora de forma, acima do peso, e mesmo assim não camufla totalmente, certo? Porque ele é um osso notadamente grosseiro. E por que eu tô dando toda essa explicação para vocês? Bem, eu sei que muita gente quando faz o teste do quibe fica entre natural
e clássica dramática. Inclusive, esse foi o meu caso no início da minha própria jornada. Mas a verdade é que esses dois quibes são muito diferentes na prática. A semelhança é que ambos são quibes mais yang, já que as clássicas dramáticas seriam uma clássica com mais influência de drama, de elementos yang. E o que seriam esses elementos, tá? Seriam uma carne mais tensa, mais pouca e ossos mais finos, certo? Apenas. Então elas estão ali pertinho uma da outra, natural e clássica dramática, mais por quesito de distribuição da escala do que por semelhanças, ok? Aqui vocês podem ver essas fotos da Diane Kruger, uma clássica dramática, ao lado de uma amiga, que me parece ser a mesma amiga nas duas fotos, e ela é uma natural. A Diane facilmente aparenta ter ossos mais finos e pontudos, enquanto que a amiga tem ossos mais grossos e uma carne mais maciça. A linha do quadril da amiga é um pouco mais baixa, ou seja, o tronco dela é mais alongado, a barriga ocupa mais área, enquanto que as partes da Diane ainda vão continuar sendo mais simétricas e bem divididas, assim como seria numa clássica pura. Então vamos para a nossa analisada do dia. Finalmente, Merve Aksoy. Vejam como exatamente as mesmas características da Diane predominam nela. O tamanho dos membros simétricos ao tronco, os ossos mais finos e pontudos, mas não extremos como numa dramática. Vejam esses pulsos finos que são bem característicos da clássica dramática. Olhem como a ponta dos ombros não é ossuda. Ela é um pouco proeminente, sim, um pouco quadrada, mas ainda bem coberta de carne. Ela não forma aquele bloco grosso que a gente vê nas naturais, nem uma ponta fina e afiada, como acontece nas dramáticas. Claro, isso se você estiver no seu peso ideal e não abaixo do peso, certo? Essa aqui é uma das melhores fotos para mostrar o tamanho das mãos da clássica, mesmo a clássica dramática. As mãos têm um tamanho agradável, moderado, perfeito para não parecer pequena demais nem grande demais, e especialmente não é uma mão larga como nas naturais. Os dedos da clássica dramática, especificamente, tendem a ser mais finos porque a carne dela é mais sequinha, mais tensa, mas não são tão finos e longos como os da dramática. A linha do ombro forma esse quadrado com pontas suaves, como eu já mencionei, certo? E é isso, basicamente. Ela é uma mulher com tudo bem dividido e equilibrado, o tamanho dos membros compatível com o tronco, e só vai ter os ossos mais finos e a carne mais pouca e tensa do que uma clássica comum. Por isso, é agradável que as suas roupas tenham terminações angulares, porque esses ângulos casam melhor com os seus ossos mais finos e aparentes, como vocês podem ver no exemplo desses dois vestidos, que são bem parecidos, têm o mesmo tecido, o mesmo comprimento, certo? Então, qual a diferença aqui além da cor, tá? É que a gola do primeiro é do tipo V, ou seja, forma um ângulo. E a gola do segundo é uma gola canoa, arredondada. Ela vai ficar bem com os dois vestidos, mas por esse pequeno detalhe, o marrom lhe cai melhor. Ele fica melhor distribuído ali na sua linha de busto, não cria aquela aparência de que falta alguma coisa para preencher o espaço. Sem falar que os ângulos que ele desenha funcionam melhor com os ombros mais quadrados, tá? Que a Merve tem. Close rápido aqui no rosto da Merve, vejam como ele é bem simétrico, tudo bem moderado e nenhuma característica atípica demais, nada muito exótico. Como a carne dela também é mais tensa, tá? Aparece mais as terminações ósseas do queixo e da mandíbula, e a bochecha não tem aquela massa que a gente vê nas naturais. Comparem com a Olivia Munn na foto bem ao lado, ela não faz nem muito esforço para levantar as massas das bochechas, porque essa massa é muito evidente nas naturais. As clássicas dramáticas têm uma bochecha mais sequinha, com mais aparência da maçã e da mandíbula do que do músculo central. Mais uma diferença aí para quem está em dúvida entre esses dois quibes. Quer outro teste para tirar a dúvida? Não tem teste melhor do que provar as roupas mesmo. Tira um dia de folga, vai para uma loja bacana, pega as linhas dos quibes que você está em dúvida e prova para ver o efeito. Na Merve, folgados e longos engolem ela, deixam ela sem forma. Essas linhas, muito soltas e despretensiosas, são bem características do quibe natural, mas as clássicas dramáticas precisam de estrutura e de peças sob medida. Para quem está com dúvida entre dramática e clássica dramática, prova um vestido bem dramático com recortes e assimetrias. Dramáticas também aceitam bem essas linhas mais soltas, tá? O caimento é diferente das naturais, mas também fica bom.
E na Murphy tudo parece demais para ela. Ao invés de ficar elegante e diferente, ela fica carregada e notem que a maquiagem também influencia muito nisso. Ela fica engolida pelo drama, certo? Então, como acertar no look para a clássica dramática? Simples. Comece pelos básicos. Pega aquela clássica blusa branca de botões de tecido mais estruturado, com aquele jeans azul tradicional, sem formatos inovadores e enfeites, um tênis comum e joias discretas, e está pronto o look básico da clássica, que deixa ela super elegante na própria pele com muito pouco. É o que a gente chama de effortless, beleza sem esforço. Eu amo de paixão esse lookinho aqui e a receita não é muito diferente não. Ela só troca a blusa branca por um azul. Vocês estão vendo? Se fosse uma natural, ficaria melhor com a blusa por fora. Mas a clássica é uma mulher alinhada, bem polida, equilibrada. Então, a blusa por dentro foi a melhor escolha, com certeza. Aí vai lá, a pessoa diz, look básico. E a garota me vê uma camisa branca com uma estampa super chamativa vermelha no centro, põe uma blusa por fora, bota a jaqueta jeans por cima. Isso não é básico, tá, gente? Isso daqui tá mais pra criativo. E não é preconceito porque é um look que aparenta ser mais barato, não. Na mesma vibe, na mesma faixa de poder aquisitivo visualmente, temos de fato aqui 2 looks básicos, tá? Aí você me pergunta, a clássica dramática só pode andar com blusa por dentro da calça, Santana? Não. Olha ali na primeira foto, a blusa de botões com tecido estruturado, bem passada, tá, gente? A clássica é uma mulher que pede um visual mais alinhado, tá? Tecido estruturado por quê, Santana? Porque os acabamentos da clássica dramática não são arredondados para usar tecido mole e leve demais. Ela precisa de estrutura e ângulos, lembram? Com a gargantilha preta, calça de couro sintético, encoboot, eu acho que ficou um look muito bem resolvido e básico. Ah, então o que não pode é estampa, Santana? Claro que pode! Só é escolher uma estampa que não vai virar um ponto de foco em você. No segundo look, tem a blusa com a estampa da Gucci ali, e ela tem vermelho também, mas não é um ponto de foco único e gigante, tá? Jeans liso e reto, sapato básico com cores comuns e fechou o look. Então tá, deixa eu ver se eu aprendi. Blusa branca de botão com gola angular, calça preta de alfaiataria, não tem como errar. Será? Gente, atenção no formato. Manga rufada? Gola exagerada? Babado na gola? Blusa folgada? Olha o todo e pensa comigo, se fosse um corpo mais carnudo, com mais curvas e volumes, não ficaria melhor? Esse look ficaria perfeito em uma romântica, por exemplo, tá? O outfit de local de trabalho para românticas. Super ênfase na cintura, perna da calça mais encurtada. A Murphy não parece estar confortável e na própria pele. Ela parece estar muito magra e corcunda, o que não queremos, tá? Esse tipo de efeito. Então, cuidado! Tem um zilhão de maneiras de fazer um look de ambiente de trabalho para as clássicas no geral. O básico continua sendo útil. Jeans sob medida, blusa lisa, e olha que a blusa dela tem até detalhes na gola. Que a gola é em V, bem acertada, mas o detalhe é sutil e leve, não causa espanto. Não rouba a cena, sabe? Então, ela joga um terninho por cima e pronto, look de trabalho com peças básicas e acessíveis para uma clássica dramática. Posso gastar um pouquinho mais? Maravilha! Escolhe um terno de qualidade, versátil. Precisa de salto para ser polida, Santana? É claro que não! Eu deixo que as fotos falem por si nesse quesito, tá? Nesses 2 exemplos, a Murphy só troca a calça e veja como os 2 looks ficam distintos, diferentes e únicos, com poucas mudanças. Esse é um dos princípios do guarda-roupa cápsula, inclusive. Poucas peças, mas peças de qualidade, peças duráveis, que te caem bem, em primeiro lugar, e que se recombinam com eficiência, criando looks distintos, certo? As clássicas são as rainhas dos looks mais formais, para ambiente de trabalho, justamente, porque essas peças são básicas e limpas, são as suas melhores. E eu amo cada exemplo que a Murphy apresenta, são todos lindos, super inspiradores, super adequados para ela, sob medida, cores certas, tecido adequado, detalhes angulares, certo? Aliás, sobre cores, eu acho que vocês já devem ter notado que a Murphy é quente e delicada. Nós vamos demonstrar isso também já já, mas só para fechar os looks de trabalho antes.
Eu amo esse daqui que mistura formal com informal. Ela fica super moderna, não precisa de salto novamente e as informações são as mesmas. Terno com tecido estruturado, sob medida, para não ficar sambando nos ombros, tá? Com desenhos angulares. A calça básica, reta, sem muitos detalhes. Camisa comum, uma t-shirt mais curta, com uma estampa que não é uma estampa maluca, super chamativa, que vire ponto de foco, não. As cores também são adequadas para ela, quentes e delicadas. E para finalizar, para quem trabalha num ambiente mais leve e flexível, sextou! Vamos de short! Alfaiataria, cintinho bacana combinando com sapatos, simples e elegante, tá? Formal e informal ao mesmo tempo. Um visual leve, limpo, sob medida, bem alinhado e que eu amei demais. Agora sim, vamos ver as cores. Primeiro teste, temperatura. Entre azul e amarelo, quem harmoniza melhor? A Murphy fica claramente avermelhada, como se estivesse queimando por baixo, da cor azul. No amarelo, o que acontece é o contrário. A cor brilha mais do que ela. Então, quais são as informações que nós já temos aqui, tá? Primeiro, o azul não bate com a sua temperatura. Ela é mais quente que o azul. Segundo, o amarelo bate com a sua temperatura, mas o tom do amarelo está muito radiante. Então, de um só teste, nós já tiramos que a Murphy é quente e possivelmente delicada. E olhem ela aqui com algumas de suas melhores cores, uma foto sem tratamento, sem ajuste de filtro, Photoshop. A cor não derruba ela, não fica oposta a ponto de fazer a pele dela estar queimando, nem se sobressai por ter mais radiância. Esse é um teste muito simples. Mas só para finalizar, lembrem que a ideia de encontrar as suas melhores cores não tem a ver com entrar em uma paranoia de evitar 100% cores fora da sua paleta. Esses dois looks aqui são um bom exemplo disso. Bem parecidos, com as mesmas linhas, os mesmos elementos, diferença pouca nos sapatos e nas cores. Nas cores quentes e delicadas, a pele da Murphy é mais viva, mais viçosa. E nas cores frias e delicadas, ela fica ali um pouquinho acinzentada, mas nada gritante demais. Então aprendam com a Murphy a não entrar na paranoia das cores, certo? Quem precisa prestar mais atenção nas cores, então? Quem tem olheiras, por exemplo, melasma, espinhas ou marcas de espinhas, ou no caso de escolher cores para cabelo e maquiagem, aí sim você tem todo o direito de entrar nessa paranoia, seguir as cores com mais carinho. Mas uma pele bem resolvida como a da Murphy evita paranoias mesmo para uma clássica. Falando nisso, o outro problema que as clássicas encontram com cores é sobre o uso do vermelho, especialmente o batom vermelho. Mas a Murphy também tem a resposta para isso, que é muito simples. Divida o peso. Nunca use vermelho apenas como ponto de foco. Aqui tem vermelho na estampa da blusa, nas unhas e no batom. Não é apenas um elemento para roubar a cena, certo? Olha ela usando a mesma técnica aqui e vejam que ela também faz isso com o laranja, que é uma cor também mais forte, mais chamativa. A clássica não lida bem com elementos de ponto de foco. Ela tem que distribuir o peso para equilibrar, porque a sua arquitetura é bem dividida, bem equilibrada, certo? Inclusive esse visual meio prep que ela usa de vez em quando me faz pensar num formato mais universitário. Então atenção, clássicas dramáticas universitárias de plantão. Murphy Aksoy mandando as ideias aqui perfeitas para você criar um visual sólido e interessante para você. Jeans azul, reto, simples, blusa branca, lisa, tênis branco, básico, tudo isso a gente já viu. O que ela adiciona aqui é esse colete de tricô super bacana, com gola V, claro, e mantendo as joias e acessórios sempre mais discretos. Nesse exemplo aqui, ela tá meio patricinhas de Beverly Hills, meio Gossip Girl e com certeza muito linda. Novamente, a novidade é o colete de tricô com gola V. E apesar de tudo parecer mais folgado, não é uma folga que engole ela, é uma folga pensada, sob medida. Nesses dois exemplos, ela traz duas estampas muito bem resolvidas para as clássicas, que são as estampas tradicionais, com listras e xadrez. Bacana, né? Normalmente a gente pede para as clássicas, especialmente clássicas dramáticas, tomarem cuidado com estampas para não parecer como aqui. Essas estampas são cheias de informação, não acrescentam em nada no visual da Murphy, pelo contrário, deixam ela desalinhada e bagunçada, certo? Então, as estampas seguras são as mais tradicionais mesmo,
E se quer usar outras estampas de maneira mais criativa, tem como sim, escolhendo estampas de baixo contraste, por exemplo, ou usando peças estratégicas. Nesse exemplo aqui, ela usa estampa na terceira peça, blusa de botões, aberta. Vejam que ela casa com a cor da sandália, para dividir o peso, e como ela mantém ali também no tronco as roupas mais lisas à mostra, o visual fica mais organizado. Assim como quando se trata do vermelho, ela vai usar essa técnica aqui várias e várias vezes e vai funcionar muito bem. Inclusive, para quem diz que a clássica é um quibe mais chato, que só usa coisas super sérias e todo esse blá blá blá, olha aí 3 looks super divertidos e criativos, bem balanceados para uma clássica dramática de boinhas. Lembrando que dá para fazer muito só com estampas tradicionais. Olha a polka dots aqui arrasando, tá? No primeiro look, na blusa de botões com tecido estruturado, veja o acabamento da gola em V, a blusa por dentro do short, tudo sob medida. Isso já é figurinha repetida, certo? O formato é o mesmo, ela só inova nas cores e na estampa. Agora vamos dar uma olhada em alguns looks mais casuais da Merve. Para mim, ela é profissional nesses outfits de blusa e short. Tudo sempre muito básico, muito limpo, mas muito elegante e único, cheios de personalidade. Esses são looks ótimos para uma ocasião de feriado. Passar uma temporada na praia, sabe? E ela também traz esse vestido aqui com um amplo espaço para a região dos ombros, gola V com formato angular, tamanho sob medida, melhores cores, look nota 10. Não tem muito o que dizer, ela sempre corre para o básico, mas sempre com uma solução diferente, um visual novo, interessante e acessórios que se encaixam no estilo ao invés de roubar a cena. Então a gente já falou de muita coisa, mas vamos falar sobre cuidados? Primeiro, respeite o lugar da dramática. Tecidos rígidos, linhas retas e angulares, sem necessidade de fazer curvas. Direito a exageros, como recortes, torções, texturas diferentes, cor com ponto de foco. São todas questões aplicáveis a uma dramática, mas a clássica dramática só tem uma influência desses pontos aqui. O seu quibe principal sempre será o clássico. Segundo, cuidado com os formatos românticos. A clássica dramática tem linhas mais yang, então, para ela é menos pior usar o drama do que o romance, porque ela não tem curvas para desenhar, não tem volumes para preencher, então essas roupas muito enfáticas vão criar um desconforto em você, certo? Terceiro, fique longe do lugar das gamines. Esse negócio de formatos muito diferentes não é para você. A forma rouba a cena. Existem outras maneiras de ser criativa e descolada dentro das suas próprias linhas. E só mais 2 formatos para tomar cuidado aqui. No primeiro, dramáticas suaves. Elas também são mulheres cheias de curvas, volumes, só que são mulheres altas, com curvas longas e volumes exagerados. Novamente, fique longe. Você não tem curvas e volumes para preencher os formatos colados e longos que a dramática suave possui, especialmente com destaque para a linha de busto. E por último, vamos lá. Gola bem aberta, bem espaçada, exageros nos rufos, comprimento longo. Quem é a mulher longa, larga e extravagante para usar esse vestido? Simples, é a natural flamboyant. Na dúvida, lembre que o quibe é uma cópia da estrutura do corpo para a roupa. Então, leia as linhas. Colada, longa, ênfase em curvas e volume no busto, dramática suave. Larga, longa, com extravagância, natural flamboyant. Mas vamos terminar com coisa boa. Lembra que a clássica dramática é uma mulher polida, elegante, alinhada. Então, use peças sob medida, tecidos estruturados, acabamentos retos e angulares, um visual limpo, acessórios mais básicos, sem extravagância. Olha essa blusa que bacana! Ela concorda com os ombros quadrados da Merve, faz um desenho angular no busto, acomodando bem os seios de pouco volume, tem um visual limpo, bem resolvido. Ah, mas eu quero ser mais feminina, Santana. Acho que o meu quibe é muito yang e a minha personalidade é mais romântica. Tudo bem. Eu não quero que você ache que as clássicas dramáticas não são femininas, já usando as suas linhas originais. Ela é feminina à própria maneira.
Mas se nós queremos mais, então vamos lá. O medo da clássica dramática é tentar ficar feminina e acabar ficando desinteressante e forçada. Cores têm um papel muito importante na construção da imagem. Tons pastéis, clarinhos assim, eles pendem para uma imagem mais ingênua, mais leve, mais menina, de uma mulher delicada e doce, certo? Então, vejam que os formatos são os mesmos. Camisa simples de botão com tecido estruturado, recortes retos, peça sob medida. A Merve fica feminina de um jeito natural, harmônico, nela, certo? Esse é o ponto foco. Ela vai inserir estampas também aqui, mas nós já falamos das estampas. Agora eu quero um look mais divertido, Santana. Como fazer? Existem vários caminhos. Olha essa daqui, por exemplo, divertida e feminina. Tem exagero nos rufos? Tem. Mas para quebrar as regras da maneira correta, é sempre bom conhecer as regras a princípio. E eu tenho para mim que a Merve com certeza conhece. Pensa comigo, o que é ideal para uma clássica no geral? Fácil. Equilíbrio e harmonia. Peças sob medida, com simetria. E essa blusa é bem simétrica. Olha a gola quadrada que ela tem. É uma das melhores golas para uma clássica dramática. E a calça também traz essa ideia de boca de sino, mas novamente ela é apenas uma calça sob medida, para não engolir a Merve. Quero mais peças divertidas, com uma outra pegada, então assim, depende do que for divertido para você. Vamos para um estilo mais riponga, uma pegada natural. Estampa de baixo contraste, roupa sob medida, acabamentos angulares, tudo se encaixa, tá tudo ok. Na outra foto, blusa com acabamentos retos e sob medida? Confere. Calça folgada? Sim, mas novamente, folgada sob medida. Não para engolir, não para parecer que tomou emprestado de alguém maior que você, certo? Eu acho esse daqui um look criativo, divertido e feminino. E ainda assim, é um look básico. Novamente, as cores cumprem um papel muito importante aqui. O que ela traz de diferente é a faixa no cabelo. Apenas um acessório já faz toda a diferença para as clássicas. Então eu posso continuar aqui com exemplos e exemplos e exemplos, tipo a Merve Rock'n'Roll, super descolada e moderna. Posso trazer a Merve pronta para festa, para diversos tipos de festas, inclusive casamento, coquetel, balada, confraternização. Ocasião não falta e roupa também não. Como eu já disse, a mulher é dona de uma loja e ela é linda, super charmosa, cheia de bom gosto. Mas nós estamos em praticamente 60 slides, então o melhor que eu posso fazer por todo mundo é mandar logo os canais de comunicação dessa linda aqui. @boutique Merve Aksoy pro Insta, que é só da boutique, e @Merve Sadol pra conta privada dela. Agora não deixa de curtir o vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou a descobrir o seu quibe ou o seu estilo. E é isso, galera. Fica com Deus, até a próxima!